Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Papo de Gestão. Eu sou Otávio Siqueira, consultor empresarial. A nossa convidada de hoje, ela é casada, mãe de 2 filhos, cristã, Camila Andrade. Ela lidera a operação da Templos, referência em soluções tecnológicas e iluminação, onde conduz um time de 45 pessoas responsável por estratégias comerciais, desenvolvimento de líderes e projetos de crescimento. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Otávio. Obrigada por aceitar o convite. E sejam muito bem-vindos você também ao nosso Papo de Gestão. E hoje vamos falar de um assunto muito discutido mundialmente, inclusive, que é liderança e pessoas. Bom, vamos lá, já vamos para uma pergunta direta para Camila. Camila, o que é ser líder para você? Bom, quando eu penso em liderança, eu penso menos em cargo e mais em serviço. Então, eu creio assim que uma das premissas da liderança é servir. E é onde tudo começa a se transformar ali, que é quando a gente se entrega por algo bem maior e principalmente pelas pessoas. É muito legal, né, pessoal, quando a gente fala sobre servir, inclusive é um dos tópicos aqui que a gente vai abordar hoje, e isso existe alguma crítica, né? Existe, na verdade, 2 pensamentos sobre o que é servir de fato, né, Camila? Se servir é simplesmente acatar tudo que o colaborador pede, é fazer tudo, é dar sim para todo mundo, né? É ser submisso, e aí acaba que a gente fica entra nesse paradigma aí, já no assunto liderança, mas é bem complicado às vezes, né? Trafegar sobre o ser líder e esse conceito máximo, que inclusive é lá do livro Monge Executivo, que é sirva para ser servido, né? Sim, realmente é uma linha tênue e precisa ser bem explicado, porque quando nós lideramos no serviço, não significa fazer tudo que as pessoas querem, porque um não também, ele é uma forma de servir, porque ali você está às vezes falando um não para algo maior ou para algo que pode atrapalhar a pessoa no futuro. Exatamente. E o serviço, ele acontece o quê? Quando a gente cria, por exemplo, um processo, nós estamos ali falando do processo, explicando, mas às vezes a gente tem que ir para a operação também para provar que aquilo ali vai dar certo, e servir é estar junto com a equipe. Às vezes perceber que algo ali precisa de um apoio, que você precisa realmente entrar em campo e fazer acontecer, mas não necessariamente fazer o que as pessoas esperam que seja feito. Muito bom. Bom, vamos lá. Agora conta um pouco pra gente, né, como tudo começou, quem é a Camila, os princípios, os valores. Já conheço a Camila há um tempo, a gente teve o primeiro contato aí, um treinamento, né, que a gente fez no parceiro, que é a Templos Iluminação, e hoje a gente está aqui para falar de um assunto mega importante. Então conta pra gente um pouquinho da sua história. Então, nem tudo começa assim, né, de uma hora para outra. Então, eu precisei ser liderada, eu precisei errar, aprender Sim. muito com os erros. Mas como tudo na vida, a gente precisa começar. E a liderança sempre foi algo muito nato na minha vida, apesar de eu ser mais introspectiva. Eu nunca fui muito expansiva, muito comunicativa, mas eu sempre tive aí esse desejo de ajudar pessoas, de transformar ambientes. E principalmente minha trajetória começou lá dentro da Templos, onde eu passava por um momento em que eu questionava muitos processos, em que eu olhava e falava assim, gente, isso não tá certo. E eu passei por um momento de reclamação, de murmuração ali, onde eu ficava só falando, não tá certo, até que um dia acendeu uma chave e eu falei, não, eu preciso ser a mudança e eu preciso começar a fazer diferente e ver o que tá certo como uma oportunidade de fazer algo melhor pela empresa, e ali foi movimentando aí esse desejo, esse interesse pela liderança. Que legal. E conta pra gente a carreira mesmo, na carreira profissional, o início de tudo, seus desafios, até chegar hoje na posição que você se encontra. Na carreira profissional, eu percorri aí, comecei muito novinha, comecei com 17 anos, trabalhando no administrativo de uma escola. E ali, né, eu fui criando experiências, fui tendo treinamentos, depois eu passei por lojas, trabalhei em alguns comércios, tive a minha própria loja,
Que legal, já empreendeu então. Já empreendi, foi uma experiência muito boa, assim. E depois eu entrei no Grupo Loja Elétrica, que é um grupo bem renomado, um grupo ótimo, assim, de se trabalhar. Entrei inicialmente na Loja Elétrica, fui para a Templos e passei ali por todos os setores praticamente. Então, comecei ali em vendas, sendo projetista, especificando produtos. Depois eu passei por uma transição de liderança e assumi a supervisão. E hoje eu atuo na gerência da Templos, né, liderando aí as operações da Templos. Muito legal, pessoal. No início a gente já mencionou isso. Como que é comandar? Isso não está no script, mas é uma dúvida minha. Como que é comandar 45 pessoas? Precisa, sim, de comunicação clara. Precisa de coerência, porque muitas vezes não, sempre, o líder ele não é aquilo que ele fala, ele é aquilo que ele faz. Uau! Então, não adianta a gente falar que tem que ser de uma forma e a gente fazer ao contrário. Então, é a transparência, a coerência, a comunicação, isso tudo vai fluindo para que a equipe se organize ali. Eu tenho uma equipe de líderes que eu lidero e o que eu vejo é que a comunicação precisa sempre estar em dia e clara. Inclusive, o pilar que nós trabalhamos esse ano lá dentro foi a comunicação. Ou seja, o foco do ano aí, o slogan foi melhorar a comunicação. Sim. Legal. Vamos lá. Quais as principais características que você acredita que um líder precisa ter? Como eu falei, acredito que ele precisa ser coerente, transparente, ele precisa gostar de pessoas. Interessante. E precisa também ter coragem. Eu acho que um líder, quando falta coragem e ousadia, às vezes paralisa ali. Então, você tem que sempre buscar inovação e para ter inovação, você precisa também ter coragem para começar. Muito bom. Qual a sua experiência mais marcante na sua trajetória, né? Desde que você começou a liderar pessoas? Às vezes você lembra aí de um fato ou algo que marcou dentro do nosso contexto aí. Lembro sim. Teve uma situação em que uma das projetistas, ela estava muito desmotivada. E assim, eu acompanhava aquilo, eu não liderava ela diretamente, mas acompanhava já assim, pensando no pior cenário, que era uma demissão. Só que a gente buscou entender o que estava acontecendo, eu juntamente com a supervisora direta, e nós tiramos essa projetista ali de dentro da loja, nós saímos para um outro ambiente, para a gente ter uma conversa muito transparente, para a gente falar para ela assim, o que a gente percebia, o que precisava de mudar. E ela também foi super transparente, ela confiou muito na gente, teve ali uma conexão. E assim, a chave virou de um dia para o outro. Essa foi incrível. E hoje ela é referência dentro do grupo. Olha. Então foi um case assim que eu gosto sempre de contar, falo para ela, que foi, claro, por uma escolha dela, mas tudo começou ali dentro de um acreditar e de uma conversa transparente e honesta. Que legal. Essa pergunta é muito boa. Você já foi chefe? Já. Gente, eu já fui chefe, porque quando eu comecei, como eu contei, eu percorri todos os setores. E quando eu comecei na liderança, a loja ela estava em uma transição também de mudança. Sim. E foi um momento que eu não podia fraquejar ali. Eu tinha que ser muito mais firme, eu tive que, infelizmente, falar assim, é assim porque eu quero que seja assim. Porque nesse momento de transição, o líder é muito questionado. Um dia você está ali, do lado da pessoa, trabalhando como par. No outro, você já assume uma liderança que você precisa ali também olhar pela empresa e trabalhar os processos. Então, foi um momento que eu tive que elevar ali meu fator dominante, meu fator de executor, e realmente foi um momento que eu fui chefe, mas depois isso foi ajustando ali e tudo entrou aí numa fluidez também. O que você acredita ter sido o início do divisor de águas de deixar de ser chefe? E a gente também vai falar um pouco sobre isso. E as pessoas às vezes confundem, né? Mas a gente tem muito chefe e pouco líder. Sim. Inclusive, isso é uma pesquisa, uma estatística. E, infelizmente, né? É um cenário ainda que está sendo desenvolvido através da busca do conhecimento, como você disse, da escutativa, de melhorar a comunicação, de entender a dor do colaborador de fato, né? Às vezes a gente acha que a gente cria algo ali
e não é nada daquilo, né? O problema que ele está passando, e às vezes pode ser um problema que está trazendo um mau resultado ou uma má performance, né? Dentro do trabalho. Mas me conta um pouco sobre o que você acha, se tem relação liderança versus cultura nas empresas. Tem muita relação. Porque em um ambiente que não tem uma cultura forte, a gente também não vai encontrar líder forte. Então, esse já é um começo, assim, para essa explicação. E quando, por exemplo, é implantado um novo processo, se o líder ali, ele não está acompanhando para que isso vire uma rotina, um hábito, para que isso faça sentido, porque eu acho que o processo, ele precisa fazer sentido para quem aplica, para quem faz no dia a dia. Se isso tudo não é construído, a cultura não existe, a liderança se enfraquece, porque aí o líder vai ficar sempre ali querendo criar um outro processo porque um não deu certo. E acaba ali sendo destruída uma liderança forte, né? Que resposta boa. Bom, vamos lá. Como você encara a gestão de conflitos? É um tema também muito abordado, né? Inclusive nos bastidores, hoje a gente estava conversando sobre isso. Sim. Como você encara a gestão de conflito nas empresas e como lidar nessas situações? Já passou por alguma situação desconfortável? Como você atuou? Olha, eu enxergo o conflito como uma oportunidade. Então, eu acho que o conflito não necessariamente ele é ruim. Ele é uma oportunidade da gente enxergar algo com outra ótica, ou então da gente realmente promover o que precisa ser mudado, de fato. Eu acho que o conflito ruim é aquele conflito que é ignorado, ou não tratado, ou tratado de forma correta. Como eu já lidei com isso... o que eu sempre busco fazer, quando eu encontro um conflito ali, eu sempre chamo todas as partes. Então, a gente chama ali todas as partes, sim, para primeiro ver qual é o problema, o que ocasionou o problema e como daqui para frente a gente vai eliminar esse problema. Então, eu coloco ali o problema no centro, não a pessoa no centro. Então, o problema precisa ser tratado. Assim, as pessoas se sentem confortáveis e percebem que é algo para o bem delas, que é algo totalmente profissional. Sim. E isso a gente também ganha muito, porque isso vai também deixando a equipe mais forte e mais confiante também. Então, você acredita que está bem vinculado aí, bem junto à liderança versus a cultura? Sim. Que faz todo sentido. Com certeza, eu acho que um não pode andar longe do outro, né? Onde tem um líder, ele tá ali de alguma forma criando uma cultura, e aí a cultura tem que ser positiva. Pessoal, existe uma máxima aí, né, do case Netflix. Não sei se você já teve a oportunidade de estudar e entender melhor aí. Existem outros cases também, como Starbucks, caso Toyota, e o monge executivo, que eu sou fã, né? E eles falam o seguinte: não existe liderança forte em cultura fraca. Sim. É uma das máximas aí, e eu concordo muito com isso, porque não adianta o que você acabou de falar, não adianta a gente ter uma cultura numa empresa que não tá forte. Eu, com certeza, se ela não tá forte, eu vou ter líderes fracos. Sim, então, acho muito legal essa máxima, e ela traz um entendimento mais aprofundado, né, sobre cultura e liderança. Isso. Bom, vamos lá. Dando sequência aqui, quais os desafios você acredita que existam na gestão de pessoas? Então, dentro desse assunto, que também é bem amplo, que é gerir pessoas, e dentro disso também está ser um bom líder, como que você enxerga aí essa gestão de pessoas nas empresas? Para mim, gerir pessoas é gerir expectativas, porque a gente precisa cuidar ali o tempo todo de como a mensagem é feita para a equipe. Às vezes vai ter ali um processo de mudança. Como que eu vou falar sobre essa mudança? Porque vai ter expectativas diferentes. Pessoas vão ficar felizes com determinada mudança, outras não vão gostar. Então, é realmente gerir ali as expectativas e como fazer isso. Mais uma vez, é pela transparência e pela comunicação. Eu gosto muito, assim, quando eu preciso tomar alguma decisão,
e que eu preciso tomar de imediato. Eu gosto sempre de chamar os meus líderes e mostrar para eles, assim, passo a passo daquela tomada de decisão, porque muitas vezes, principalmente quem está na ponta, eles não enxergam ali qual é o desafio. Muitas vezes a gente tem que escolher o menos pior. Só que quando isso é comunicado, isso traz esse ambiente de segurança e acaba que a gente tem a ganhar também com isso, com a transparência. Legal. O que de fato faz um líder ser lembrado? O que você acredita aí que... Eu acredito que o líder, ele não vai ser lembrado por algo que ele fala, mas por algo que ele fez. E principalmente quando isso é um ato genuíno. Eu percebo muito assim que eu sou uma pessoa muito observadora. Então eu percebo, quando eu chego para alguém, pergunto para a pessoa assim, hoje você tá diferente. Hoje você tá mais quieta, o que tá acontecendo? Ela já fala assim, nossa, não tem jeito de te enganar. Então, eu percebo que a atenção para aquelas pessoas, a gente dedicar atenção e fazer isso de forma genuína, transforma também. Então, eu acredito que é uma das formas. Muito bom. Quando você fala sobre... Será que seria um feeling? Ou um cuidado que você tem ao longo do tempo com esses colaboradores para você conseguir sentir, né? Que aí entra um pouco também, igual a gente fala muito e acredita na energia, né, das pessoas e que isso muda tudo. Mas como que você acha que isso é natural seu ou isso também pode ser construído dentro de uma boa liderança? Ou seja, um líder, será que isso é uma habilidade ou você já nasce com ela, que é conseguir identificar ali se a pessoa está no dia ruim ou não está no dia ruim? Mais do que isso, chamá-la para uma conversa, que seja um feedback, uma conversa informal. Às vezes acho que pode ser a dúvida de muitos, porque não adianta a gente ter boas habilidades e ir formando essas habilidades com o tempo, a nossa disciplina, estudo, pesquisa, mas e esse feeling, às vezes, de identificar se o colaborador está bem ou não, às vezes porque semblante, leitura corporal, enfim. Eu acredito nos dois. Acredito que tem pessoas que têm mais habilidade com isso, mas eu também acredito que isso pode ser construído como foi comigo. Então, eu tenho, assim, duas situações que me transformaram muito nesse sentido. Uma começa lá na minha infância, quando ali eu passava por uns bullying de infância, e a pessoa que fazia bullying um dia foi chamada para ler algo na frente, e ela não conseguia ler. E eu adorei. Criança, né? Criança que já tinha apanhado até, assim, não no sentido da palavra. Vou descontar agora. Aí eu ri muito, assim, foi como se fosse uma vitória pra mim. E aí cheguei em casa e contei pra minha mãe, que era professora, e dela. Falei, nossa, mãe, hoje você não sabe o que aconteceu. Aí minha mãe falou assim, Camila, não faz isso. Ela não sabe ler. E ela não sabe ler não porque ela não quer. Ela tá ali com uma falha de aprendizado e ela tá tentando muito. Então, você deve ter magoado muito ela com sua risada. E aí, assim, minha mãe destruiu aquele dia pra mim. E eu lembro que eu saí correndo, fui atrás, assim, pra tentar me desculpar. Você foi atrás dela? Fui, mas não encontrei. Mas pelo menos falei com a professora. Falei assim, olha, eu não sei se você sabe, mas ela... Porque não era uma professora direta que convivia. Não sei se você sabe, mas ela tem essa dificuldade. E eu vim aqui só pra te contar. Porque a própria professora cobrou dela de uma forma muito ruim ali. Expôs ela muito. E isso me transformou, assim, o olhar pras pessoas. Porque hoje eu olho e penso assim, ela não tá ruim porque ela é ruim. Talvez ela tá passando por um outro momento, alguma dificuldade, algo que eu aprendi que ela não aprendeu. Então eu criei essa empatia de sempre observar e pensar o que tá por trás ali da pessoa. E também eu tive uma pessoa, né, a Júnia Matos, que você conhece, que já Sim. foi gerente lá na Templos quando eu era projetista, e ela tinha muito isso, ela observava muito, e eu achava incrível. Da mesma forma com que as pessoas me falam hoje, eu falava pra ela, Júnia, como que você conseguiu pescar isso? Eu nem passo do seu lado quando eu tô mal, não, porque eu sei que você vai perceber. E, assim, disso eu comecei também a buscar esse desenvolvimento, essa percepção. E pelos feedbacks eu tô conseguindo. Fantástico. É muito bom, né, essa troca. A gente vai ouvindo o outro lado, suas experiências do outro lado e a gente vai criando também mais entendimento
como você mesmo explicou, são duas vertentes, né? Tanto você pode criar essas habilidades, quanto você também pode ir desenvolvendo ali seu feeling. Sim. Legal. Camila, a gente sempre tem uma referência, pessoal, dentro de determinado assunto. A gente sempre está buscando algumas referências, né? Até para a gente ter embasamento. Qual é a sua maior referência de líder de todos os tempos? Essa é fácil, essa é Jesus. É meu maior líder, sem dúvida. Ele nos deixou muitos exemplos. Eu acho incrível, porque na liderança, nós percebemos aí várias situações onde já foi ensinado isso por ele na Bíblia. Nós vimos aí vários coaches que trazem ali algumas metodologias que são extraídas ali da Bíblia, e eu acho que ele foi o melhor líder simplesmente porque ele morreu por nós, né? Então, fala muito aí do serviço. Ele nos amou primeiro. Então, isso daí já mostra pra gente o caminho. Eu não posso fazer porque o outro faz por mim. Eu tenho que fazer porque eu já recebi. Então, isso é transformador para quem aí busca a liderança e busca uma referência. Eu acho que é a melhor de todas. Que lindo, maravilhoso. Tem uma passagem, acho que bíblica também, né? Que ele lava os pés dos discípulos. Sim, é o melhor exemplo, né? É uma forma de, às vezes, até o discípulo fala, mestre, mas... Fica até constrangido Fica ali. constrangido. Dentre vários outros ensinamentos, né? Mas... acho que esse, concordo com você, é o nosso maior exemplo, né? Transcende, inclusive, o mundo, né? Sim. E tem uma passagem lá em Marcos 10:43 que diz: quem quiser ser líder, seja servo. Que também vai de encontro, mais uma vez, ao livro que eu amo aí, e quase todo podcast eu falo dele. E vale muito a pena a leitura, pessoal, que é O Monge Executivo. E depois tem De Volta ao Mosteiro, que é o mesmo autor, James C. Hunter. E aí é outro... Parece que ele não aprendeu o que deveria no primeiro. E aí ele volta para, de fato, aplicar aquilo que o Simeão lá ensina para aquele grupo de pessoas que vão para o mosteiro lá próximo do Lago Michigan, salvo engano. Mas é bem legal, vale muito a pena a leitura. Agora nós vamos entrar num quadro que eu gosto muito, que é perguntas e respostas, perguntas reais daqueles que estão nos assistindo. Então vamos iniciar, Camila. Álvaro Assis, de São Paulo, nos pergunta: também sou gerente comercial em uma empresa do setor moveleiro, pessoal, móveis. Aqui o turnover é muito alto. Para quem não sabe, turnover é o índice, né, o percentual de saída de colaboradores naquela empresa. E as empresas precisam, hoje é um indicador fundamental, que as empresas precisam de controlar. Por quê? Se eu tenho um turnover alto, eu tenho um problema, né? Seja ele na liderança, seja ele na chefia, seja ele na comunicação. Enfim, tem vários problemas que pode gerar o turnover. E aí a pergunta dele é exatamente essa. Sou gerente comercial, e no meu setor eu tenho um turnover muito alto. Acredita que possa estar ligado à falta da minha liderança? Pergunta para ti. Com certeza, acredito. Eu acredito, assim, que o turnover ele está ligado à liderança, mas está ligado a outros aspectos também. Nós passamos por isso em um momento, e eu falo assim que lá na Templos especificamente, a gente nunca vai conseguir eliminar turnover, porque todas as projetistas são formadas em arquitetura, design, então vai ter um momento que elas vão criar asas e vão querer montar o escritório. Sim. Então, assim, mediante a isso, esse momento que nós passamos, que foi muito intenso, eu comecei a observar o que poderia ser feito ali no contexto. Uma das coisas, assim, que mudou, que transformou esse cenário foi o processo. O que eu percebi ali é que sem o processo a gente perdia muito. Aí a gente está falando de turnover, mas a gente está falando então agora de processo que vai ajudar quando o cenário é de turnover. Porque se eu tenho um processo bem definido, nós criamos POPs, nós
assim, organizamos toda a empresa. Por quê? Pensando que isso tem uma rotatividade, então eu preciso estar mais preparada para receber novos colaboradores e treinar eles com uma velocidade muito maior. Isso ajudou muito. Mas a liderança, ela é muito responsável por isso. Porque se a liderança, ela não traz segurança, ela não comunica, ela não é coerente, isso tudo sim afeta muito o turnover. Eu vejo que muitas pessoas não saem da empresa por conta de chateação ali com a empresa em si, mas por muitas vezes por conta do líder mesmo. Por conta de alguma pessoa. De alguma pessoa. Ou às vezes o líder direto, ou então uma pessoa que teve um problema com outra pessoa, mas isso não foi tratado pelo líder. Isso influencia muito. Você está querendo dizer que empresas perdem boas pessoas, bons profissionais, não necessariamente pela sua cultura, forma de atuar, política, e sim, talvez, por uma pessoa. Sim. Que está no lugar errado, talvez, ou ainda não desenvolveu as habilidades para conseguir cuidar de gente. Exatamente. Muito legal isso. Bom, pessoal, a Camila falou sobre POP, eu não posso deixar passar. POP, né, tá bem ligado aí aos processos, ao mapeamento de processos, e POP é o procedimento operacional padrão. O que é isso, Otávio? Um documento que é criado, as empresas criam esse documento como se fosse um passo a passo de cada ação daquele colaborador. Seja, cheguei, e aí eu trabalho numa máquina industrial, e aí eu tenho que apertar o botão verde, que é o de ligar, pegar a bobina, colocar o tecido, apertar o outro botão, que vai aquecer, para depois ligar o laser, para depois começar o corte, e tem todo um passo a passo minucioso para que mesmo quem está entrando na empresa, o novato, vamos dizer assim, consiga ter pelo menos 80% ali de assertividade nas tarefas do dia a dia, sem precisar que tenha um profissional do lado dele ali treinando o dia todo. Então o POP é fundamental e tem muita empresa que não faz o POP, né? Então fica a dica, você precisa não só ter bons processos, igual a Camila acabou de falar, o processo bem definido melhorou outro indicador totalmente diferente que chama turnover. Não é isso, Camila? Exatamente. Muito bom. Daniela Salles, de Belo Horizonte. Não consigo o respeito da minha equipe. Não me levam a sério quando dou uma ordem. Eita. Isso é comum de acontecer, principalmente com novos líderes. Então, é preciso separar. Tem muitos líderes que buscam, não sei se é o caso da Daniela, mas buscam uma aceitação. E nós podemos perceber isso na prática, que quanto mais alto o líder vai chegando, menos aceitação ele pode buscar. Ele tem que buscar ali realmente fazer o que é certo, da forma certa, mas não cabe, não tem como ser amigo de todo mundo, porque quando a gente mistura amizade com trabalho, acaba que quando a gente precisa falar algo que precisa ser feito, as pessoas ali acabam confundindo ou não levando a sério, e esse é um dos pontos. Outro ponto também, para essa questão assim, de liderança firme, é o posicionamento. É mostrar ali que você não está só cobrando. Primeiro, você não cobra porque você ficou com vontade de cobrar. Existe toda uma lógica ali, toda uma estrutura que segura essa cobrança, que sustenta essa cobrança. E quando você cobra, você precisa cobrar e ajudar. Não adianta nada cobrar e falar assim, pessoa, se vira, depois você me entrega. Então, acho que isso tudo são práticas... Acompanhamento, exatamente. São práticas que vão ajudando a construir essa confiança da equipe. Então, é o posicionamento, a firmeza e o acompanhamento, sem dúvida. Muito bom. Tô lembrando aqui também, lá no início também, no início não, mas lá para os meus 28 anos, eu tive 28 para 30 anos, eu tive a oportunidade de trabalhar na MRV Engenharia. Eu comecei como analista júnior, depois fui para analista pleno, enfim. E aí chegou um determinado momento que eu precisei liderar, né? Fui convidado, numa experiência nova, para liderar alguns estagiários do setor jurídico.
Só que eu tinha muita proximidade com essas pessoas. E a gente, fora dali, né, se torna ali um vínculo de amizade, saíamos e, enfim. Quanta dificuldade eu tive. É desafiador. Quanta dificuldade eu tive pra... Não. Aqui dentro é o Otávio, que na época, né, pensava o Otávio chefe, que às vezes queria resolver as coisas. Faz porque eu tô mandando. Gente, eu tenho até arrepio dessa frase. Eu tenho pavor dessa frase hoje. Uhum. Mas como eu te fiz essa pergunta também, a gente não adianta, né? A gente já foi chefe um dia. Sim. Em algum momento. Em algum momento. Então, eu lembro que eu tinha uma dificuldade enorme e também acho que eu segui esse caminho que você está ensinando aqui pra gente, que é chamar, conversar e falar, pessoal, preciso agora, mudou aqui o cenário, eu tenho um cargo hoje de liderança e eu preciso que vocês entendam que a gente não pode misturar as coisas e que a gente hoje tem um resultado para entregar e que são todos nós. Né? E até peguei alguns conselhos na época da minha chefe, Eliane Silveira. E é isso. Acho que ali começou a sementinha do Otávio de não abandona a equipe. Participa junto com eles. Se precisar, ajuda eles. Comunica com eles. E quando o resultado vier, comemora com eles, né, Cami? Exatamente. Eu penso muito nisso, sabe? A gente precisa receber, a gente precisa comemorar e a gente precisa transbordar tudo que a gente recebe também. Então, se a gente tem conhecimento, o ideal é a gente compartilhar esse conhecimento e comemorar em todas as vitórias, comemorar até mesmo quando, por exemplo, a gente quase bate meta, mas não bateu. É necessário comemorar toda a entrega, concordo. Comemorar tudo que foi feito ali, porque assim a gente está cada vez mais perto de alcançar algo melhor. Muito bom. Acaba que a gente vai... Tem um cliente da Halston, que a gente montou o planejamento estratégico, né? Agora estamos montando para 2026, e ele estava um pouco perdido. Ele estava um pouco perdido com relação a como eu vou criar as minhas metas. Ok. E aí a gente ajudou eles a criar esse planejamento estratégico das metas, criação das metas, não só meta de receita, meta de redução de custo, as metas dentro do marketing, as metas de processos, vamos eliminar etapas ou não, e a importância da gente criar essa, igual você mesmo diz, criar as metas, mas criei as metas. E eu lembro que faltava 2 dias e a gente estava faltando R$10.000 para chegar. E a gente ficou por R$5.000. E eu comemorei do mesmo jeito. E eles ficaram bem frustrados, mas eles imaginavam, porque a gente tem um grupo, né? Cada cliente tem um grupo da consultoria. E a gente... eles esperavam que a gente ia, sei lá, ficar bravo. E, poxa, por causa de 5.000, pelo contrário. A gente comemorou e eu mandei uma mensagem muito, vamos dizer, motivacional para eles. Que praticamente a gente bateu, pessoal. R$5.000, beleza, era a meta, e aquilo equivale, né? Não existe segundo lugar, mas a gente praticamente bateu. Então, parabéns, porque no próximo nós vamos conseguir. Olha o estímulo. Se a gente conseguiu, faltou 5, no próximo nós vamos conseguir. Dito e feito. Conseguiu. Então, isso que você está falando, a gente vai trocando aí as nossas histórias, que eu acho que é muito rico para vocês também que estão nos ouvindo. Porque são histórias reais. São histórias reais. Né? Histórias de superação, experiências, o que eu adotei. Então, é vida real. Não é? Nós não estamos aqui falando de ninguém, a gente está falando da nossa experiência. Exatamente. Muito bom. Rodrigo Castro de Abaeté. Eu não concordo com essa palhaçada aí, tá? De servir meus funcionários para ganhar o respeito deles. Na realidade, isso não funciona na minha empresa. A hierarquia existe e tem que ser seguida. É a forma com que ele está olhando para essa palavra, que é o que nós falamos aí anteriormente. Talvez ele está se imaginando servindo ali, fazendo o que a equipe quer, em vez do que é preciso fazer.
Mas, na verdade, o que é preciso é equilibrar as coisas, como nós falamos, e fazer ali, arregaçar a manga e fazer junto quando precisa ser feito. E também o não, como eu falei, o não também é uma forma de serviço, porque você está cuidando ali da pessoa. Então, é claro que cada um tem sua ótica, sua experiência, mas eu falo para ele tentar. Porque se ele começar da forma correta a experimentar esse ato de serviço, que é uma até das linguagens do amor, né, que a gente tem aí, para quem não conhece, existe esse estudo. Então, o serviço, quando ele é feito, ele começa a ser contagioso. E aí você vai servindo, o outro também quer servir, e isso vai transformando um ambiente pesado em algo ali motivador, em algo que a equipe tem prazer de estar, de fazer parte também. Muito bom, inclusive complementando, para quem não conhece, existe o livro, né, Camila? Sim. As 5 linguagens do amor, e ele é fantástico, porque, e aí você pode aplicar ele não só para o relacionamento. Isso, na nossa empresa nós aplicamos, nós chamamos de linguagem de valorização. E quando nós começamos a conhecer o perfil de cada pessoa, a gente começou a acertar mais, porque às vezes a gente achava que para um era o serviço, mas ele se importava mais com palavras de afirmação. Então a gente começou a ser mais assertivo com as pessoas também. Muito bom. E acaba que a gente utiliza algo que já existe, já está validado, existe metodologia, já teve estudo, e a gente também sai do cenário ali de relacionamento, que eu vejo muita gente conversar comigo sobre esse livro, mas trazendo para o relacionamento de um parceiro entender o outro, e funciona bastante também. Mas funciona também para as empresas aí, ó. Camila acabou de explicar para a gente, contar para a gente que foi aplicado de uma forma diferente, mas com a mesma aplicabilidade no trabalho, no ambiente de trabalho. E eu acho que ele está um pouco também resistente, né, o Rodrigo, e muito talvez intransigente, quando ele fala que acha que é uma palhaçada, como a Camila mesmo disse. Eu acredito que é importante você procurar mais informações, conversar com pessoas que você acredita. Primeiro você tem que se fazer uma pergunta. Eu quero ser líder? Eu quero servir? Eu vejo isso como uma coisa positiva? E aí começa a buscar informações, né, aí fora, conversar com pessoas, referências, leitura, né, de livros que são referências, best-seller. Eu acho que vai virar uma chavinha aí para você, né, Camila? Desse entendimento. Vai, e o que eu penso é que quando nós estamos na liderança, nós nunca podemos nos julgar totalmente preparados ou que não cabe ali um novo aprendizado, uma nova técnica. Então, acho que tudo começa no experimentar. Talvez não seja o que sua empresa precisa ou a forma com que ela vai funcionar, mas eu acho interessante, sim, experimentar essa nova forma. E a mudança, ela começa aos poucos, né? Então, não vai ser assim de um dia para o outro também. Mas é bom começar a pensar nisso, pelo menos. É isso aí. Fantástico, é isso aí. Eu lembro também, mais uma história rápida do dizer não que você falou. Na hora também de dizer não. Eu, na maioria de uns tempos para cá, quando eu de fato venho assumindo aí esse papel de gestor, de líder de equipe, eu já me peguei aí em várias situações em que a maioria delas, acho que 95%, eu dei sim. Eu dei sim para as pessoas. Seja do pedido de eu tenho uma festa na minha cidade e eu preciso de sair mais cedo na sexta, depois de meio-dia. Posso? E a gente tem que meio que avaliar, falar, será que isso impacta mesmo? E não impacta. O primeiro ponto. E não parte pessoal ali, né? Que às vezes o pessoal chama de picuinha. Não acho que vai impactar o resultado. Sim. Só que, quando a empresa precisa, eu enfatizo muito quando eu chamo as mesmas pessoas que eu dei sim. E eu já inicio a minha fala dizendo, olha, eu praticamente
quase nunca dou um não para vocês, mas hoje eu preciso de um sim. Então eu quase nem tô pedindo mais. Mas é uma forma sutil de iniciar um pedido com o máximo de educação, que é, poxa, na maioria das vezes eu dou sim para vocês. Hoje eu preciso de vocês. E eu preciso que vocês façam um esforço. Porque vocês têm quase tudo comigo. Então eu acho que o jeito, né, Camila, de falar também faz total diferença. Total. De abordar, de comunicar, igual você falou. Silvana Santos, do Rio de Janeiro. Tava lá no Rio, passei pelo Rio de Janeiro ontem. Sou líder de uma equipe de 10 consultores. Percebo que nas reuniões de feedback, quase sempre sou interrompida no meio da minha fala. E isso me deixa muito irritada. Acabo descontando em alguém. Nossa. O controle emocional é tudo. Nós precisamos desenvolver dia após dia, porque os desafios de um líder não é fácil. Nós lidamos com as emoções das pessoas também. Mas não adianta descontar nas pessoas. Eu acho que o primeiro ponto é respirar fundo. Ser interrompido é normal. Então, talvez uma forma de melhorar isso é deixar a pessoa falar. E aí, quando ela terminar de falar, você fala, pronto, agora deixa eu terminar a fala que eu havia começado. Você já disse tudo? Então, vamos lá. Que aí a pessoa vai ficar também, vai entender ali, vai ficar sem graça de interromper de novo. Eu acho que nós precisamos fazer para o outro aquilo que a gente quer receber também. Se ela está buscando ser ouvida, ouve. Ela vai ouvir e aí depois ela vai ter o momento dela também falar. É muito de encontro ao que você acabou de citar, do sim e do não. Então, a gente precisa também fazer para a gente receber. Muito bom. Outra máxima aí, que eu trago, né, na verdade, sobre essa questão que ela falou, inclusive de feedback. Feedback, pessoal, ele não é crítica, né? Feedback é cuidado. Sim. E são duas coisas muito diferentes. Estou ali vou receber um feedback do meu gestor, ou da diretoria, ou do RH. E a primeira coisa que passa, talvez, no colaborador é: eita, vou ser criticado. Lá vem bomba. Então, as pessoas talvez confundem, porque, ao meu ver, todos os feedbacks que eu já apliquei, eu acho que gostei da sua resposta. Mas ouvir, uma boa escutativa, eu entender. Porque às vezes eu já estou ali com algo definido, que eu acreditei que fosse aquela verdade, porque eu não tenho todas as informações. E aí eu já determinei, olha, o feedback é assim. E acredite, às vezes tem uma frase ali, um ponto que eu ia passar para aquele colaborador, que ao ouvi-lo primeiro, eu já mudo completamente a forma com que eu vou conduzir aquele feedback. Faz sentido para você? Faz sentido. E outra coisa que eu aprendi, assim, ao dar feedbacks, é sobre a habilidade de fazer perguntas. Que vai muito de encontro a ouvir também. Porque você não só faz perguntas, mas você precisa ouvir na essência. E muitas vezes as pessoas falam não somente com as palavras, né? Ela vai falar ali com o corpo, com o olhar. Então, quando a gente pergunta, a própria pessoa, além de dar respostas pra gente, ela também vai se entendendo. Porque é um ponto ali de reflexão que ela faz com ela mesma. Sim. Então, eu acho muito interessante, é uma forma boa de realizar esses feedbacks. Não é sobre expor o outro, e sim sobre ouvir. Né? Preciso de ouvir mais para entender talvez aquele problema ou aquela situação. Até mesmo para proteger a pessoa. Muito bom. Liderar versus servir. Já falamos muito, mas é o tópico agora. Como você enxerga essa relação entre liderar e servir? Como você disse, nós falamos muito, mas eu repito que é uma via, assim, única, onde um tem que andar de mãos dadas com o outro. A gente só lidera a partir do momento que a gente também serve. E por que servir? Porque ali a gente está aprendendo na prática a dor
da equipe, o que ali pode ser modificado, o que a gente também consegue de conexão. Não é possível você ter conexão se você não está servindo. Como que você vai conectar se você está distante? O serviço, ele aproxima as pessoas também, e as pessoas confiam mais e as coisas fluem melhor. Então, eu acho que precisa andar de mãos dadas aí, a liderança com o serviço. Quanto conhecimento, hein, pessoal? Liderar pessoas é dizer sim para tudo? Já falamos também, mas... Não é dizer sim para tudo. Liderar pessoas é proteger a pessoa com não, ou proteger a empresa, ou um resultado, ou a imagem da empresa, né? Então, a gente precisa, sim, saber a hora de falar ou não. Mais uma história. Eu lembro, e inclusive pegando esse gancho aí, que você comentou com a gente de... Eu posso falar? Então, assim, você tá numa reunião e você tá explicando e você é interrompido a primeira vez. Você continua. E você é interrompido a segunda vez. E você continua e é interrompido a terceira vez. Aconteceu isso comigo, uma situação, não vou entrar em detalhes, mas muito desconfortável, que a pessoa não deixar você falar. Seja você no papel de colaborador com o seu líder, seja você no papel de líder e o colaborador não deixa você falar. E tem uma estratégia que eu utilizei também do monge executivo, que é o silêncio. Eu já tinha abordado ali de forma sutil, como você mesmo disse, que é: concluiu? Agora eu posso falar? E aí a pessoa pode. E aí você começa a primeira frase, ela... Nossa! Poxa! E aí, não tem mais onde você conduzir ali. E aí, pessoal, funcionou bastante. Sabe o que eu fiz? Eu fiquei assim. E a sala em silêncio. Minha pessoa, você não vai falar? Eu falei... Posso? Agora eu posso de verdade? Exatamente isso. E aí, olha só, foi assim, você não vai falar? De novo, silêncio. Aí a pessoa ficou assim, aí fez assim, podemos agora sem interrupção? É uma forma muito poderosa, né? Você já tentou 3 vezes, não funcionou. Experimentem, por favor. Isso funciona muito também no ambiente. Lá na Templos nós fazemos muitas reuniões. Às vezes está ali muito barulho. Então, em vez da gente gritar mais alto para buscar atenção, é ficar em silêncio, começar a falar e falar baixinho. As pessoas vão querer escutar o que você está falando. E aí cessa aquela confusão. Como o líder pode servir sem perder autoridade e respeito? Olha, ele precisa ter ali pilares, onde ele não vai negociar, que é a conduta dele, posicionamento dele, a firmeza. Então, ele precisa principalmente definir ali o posicionamento para que ele não seja ali confundido no serviço. Quando o líder é firme, eu acredito muito nisso, quando ele é firme, ele não tem tanta dificuldade de ceder. Mas, ao contrário, ele vai encontrar mais dificuldades. Se ele está ali sempre cedendo, se ele está ali sempre aceitando tudo, no momento que ele precisa ali ser firme, ele encontra uma dificuldade muito maior. Então, é realmente no dia a dia a conduta com que ele conduz a equipe. Liderar é inspirar pessoas, né, Camila? E eu vejo isso de uma forma que quando você se torna referência e quando você tem uma referência, mas depois você se torna referência para as pessoas. Então, quando você começa a inspirar pessoas, aí eu acho que a gente está começando a entrar no caminho e isso é fantástico para quem gosta, para quem vive o dia a dia. Inspirar pessoas é algo inédito, é algo fantástico para a gente conseguir
começar aí a desenvolver uma boa liderança. A liderança é construída no caráter e não no hábito. É outra máxima muito legal que eu gosto de trazer quando o assunto é liderança. E agora a gente vai entrar aqui num tema que é um momento leve, perguntas rápidas. É muito legal. Livro ou filme que mais te inspira? Livro 10x, a diferença entre o fracasso e o sucesso. Não sei se você já leu, ele Não é excelente. li esse ainda. Ele traz uma mentalidade pra gente fazer tudo que a gente faz no dia a dia, só que com 10 vezes mais Que legal. de entrega. E isso a gente consegue muito resultado evidente com essa ação. Então, 10x. 10x. Muito bom. Filme, pode ser série? Claro. Eu amo The Chosen. Eu tô doida pra sair a Eu também gosto. Então, por ali, é claro Tô que ansioso ali, também pra última. pra sair, né? É claro que ali tem partes que são criações, mas o que a gente extrai dali é muito importante, assim, pro nosso crescimento, nosso aprendizado. Ali tem N ensinamentos no The Chosen, N ensinamentos de liderança? Sim, muitos. Vamos lá. O que não pode faltar em um líder em uma única palavra? Verdade. Boa. Ele precisa ser de verdade, ele precisa se sustentar. Muito bom. Maior aprendizado com o erro. Olha, maior aprendizado com erro, deixa eu ver qual, né? Eu vejo sempre assim que um erro é uma oportunidade de refazer a rota. Exatamente. Então, o maior aprendizado sempre pra mim vai ser olhar e pensar, poxa, errei, o que eu vou fazer diferente? É isso aí. Muito bom. Acabamos de falar, você inspira ou gerencia pessoas? Se eu estiver só gerenciando, tá bom não, porque eu quero inspirar, com certeza. Com certeza você inspira. Quer dizer, eu posso falar, né? Eu sempre estou indo lá e vejo a gente já, né, fez um treinamento juntos e a energia é uma coisa, né, igual hoje você me contou, contagiante, e às vezes você até espera talvez um pouco menos da equipe, mas você está bem energizado e você passa isso, como hoje você me contou mais cedo, né, da reunião, e foi muita energia, eletrizante, isso, eletrizante. E isso também, pessoal, é uma inspiração natural. Sim, e o líder, ele não vai estar preparado todos os dias, ninguém vai estar 100% motivado. E eu busco sempre me observar. Então, quando a energia começa a cair, aí eu começo a agir, eu coloco uma música alta, eu lembro de algo que já aconteceu, que me inspira, que mudou minha chave. Por quê? Nós temos que nos vigiar muito nesse sentido. Eu percebo, assim, teve várias situações que um dia que eu tô mais estressada ou mais agitada, e eu chego e eu começo a perceber isso em todas as pessoas que eu vou conversando. Então, vai como um efeito cascata. Eu paro e falo assim, opa, peraí, vamos lá. Aí eu já mudo a chave e aí também já vejo essa transformação acontecendo. Então, eu hoje, estando ali, né, como gerente da loja, lidero outros líderes, eu preciso estar com uma energia alta. Seja o que for que estiver acontecendo, seja desafios lá dentro mesmo, ou desafios externos, pessoais, eu preciso estar com uma energia alta para que isso seja repassado ali em camadas, para que a gente consiga esse ambiente de transformação. Eu tenho várias situações, Otávio, lá na loja, assim, teve uma vez que a gente não estava batendo meta. E aí a gente vinha ali de uns 3 meses sem bater meta, no quase. Tava quase não ia. Não. E aí eu comecei a fazer essa observação, como que eu estou perante isso? E eu falei, não, eu posso ser melhor. Eu acho que de tanta gente chegar quase e não ir, a gente acaba desmotivando. Que foi o que a gente falou, a gente precisa comemorar até quando chega quase. Com certeza. E eu chamei os líderes na sala de reunião e falei assim, olha, a gente tá nesse cenário, a gente precisa mudar agora. O que a gente vai fazer? Aí foi nascendo ideias, vamos pro auditório, vamos colocar uma música alta, tem uns bambolês, não sei se o bambolê foi de uma dinâmica sua, ficaram lá, foi logo após essa data. Sim. E aí eles começaram lá a brincar com a equipe, escreveram no quadro, nós vamos conquistar, nós vamos atingir, e o pessoal começou ali a entrar na onda também.
Quando viu, já estava todo mundo energizado e foi o mês que a gente superou a meta. Então, eu percebo que a gente tem que ter esse cuidado com a gente. E o líder, ele não tem ninguém para ficar ali, olha, vai assim, segue assim. Normalmente, não tem. Então, a gente precisa ser essa pessoa que auto-observa e que realiza. Muito bom, Camila. Eu lembro, nesse treinamento, eu bati muito na tecla de uma dos pontos aí que a gente precisa, a filosofia estoica, que eu também te convido a estudar mais, né, procurar saber mais sobre o estoicismo. E é graças a ele que também nós estamos aqui tranquilos, em paz, Verdade. leves, porque às vezes o podcast está muito formal, e aí eu vou contar uma coisa para vocês. Não era pra gente estar aqui. Acho válido. Não era pra gente estar aqui. O podcast tá marcado para 11 horas. E a gente já, 10 minutos daqui, a gente recebeu uma notícia que tinha acabado a energia elétrica no bairro inteiro. Né? Não tem como, aí não tem como. É algo, pessoal, que a gente não consegue prever. Não controla. E aí não controlamos, perfeito. E aí nós tínhamos duas opções. Íamos ficar muito chateados, lamentando, querendo colocar a culpa em alguma coisa, ou continuar energizados, confiantes, otimistas, e assim fizemos. Aguardamos 1h30 Deu pra conversar bastante. Lá na salinha, conversamos vários assuntos, e o tempo foi passando rápido, e aí eu desci lá embaixo, ainda falei com o pessoal da CEMIG, gente, eu vou gravar, eu preciso de... Aí nós já estamos lá ligar a luz. Deu tudo certo, a todo momento a gente teve boas energias, fluiu, aquela paz também, né? E eu acho que isso tudo faz total diferença na vida da gente. Então procurem mais sobre o estoicismo, é um fator externo que eu não consigo controlar. Então, como eu vou reagir àquele fator externo? Se é externo e eu não controlo, eu preciso entender que eu não posso, na verdade, deixar que aquilo me afete. Né? Tô saindo daqui, tá caindo um pé d'água. É um fenômeno da natureza. Então, eu posso ficar muito bravo, como eu posso agradecer a Deus pela chuva. E eu busco nesse momento também, como eu falei, sempre buscar o lado bom, assim. Naquele momento eu pensei, que ótimo, é bom que eu desacelero. Sim. É bom que eu me acalmo, porque nada é por acaso. Eu vim de uma rotina super corrida, com muitos desafios, aí foi um momento que eu tive ali pra acalmar a mente e desacelerar. E deu tudo certo. Estamos aqui fazendo o melhor podcast para vocês. De um assunto que eu amo. Pessoal, vamos chegando aí a mais um fim do podcast Papo de Gestão. Foi rápido, né? É rápido, passa tudo que é bom, né? E aí, Camila, qual a mensagem final você deixa para quem está nos ouvindo? E qual conselho você daria para quem quer se tornar um bom líder? Até mesmo, com certeza você já deve ter passado por isso, por ser uma referência também. E às vezes a pessoa fala com a gente mesmo, não, eu queria ser você. É muito bom, né? Quando, poxa, tá fazendo sentido meu trabalho, meu cuidado com as pessoas, que é cuidar de gente. Mas o que você gostaria de deixar como palavra final aí para as pessoas? E que conselho você daria para quem quer ser um bom líder? Olha, o primeiro ponto é que a liderança, ela não nós falamos aqui do contexto profissional, a liderança ela não está somente nesse contexto. A liderança, ela acontece ali dentro de casa, acontece com os nossos amigos, acontece ali quando ocorre uma situação que alguém precisa resolver, alguém precisa tomar a iniciativa. Então, eu encorajo as pessoas a serem mais donos ali da própria vida, a serem mais protagonistas da situação. E para quem está querendo iniciar como líder, eu penso que tem que gostar de gente. Muito. Tem que gostar de pessoas. Então, a primeira pergunta que tem que se fazer é essa. Eu gosto de lidar com pessoas? Se não é que está perdido. É começar essa transformação primeiro. Começar a ter esse olhar mais voltado para as pessoas, ter mais empatia. E é começar mesmo, buscar conhecimento, esse livro que você falou, vários livros que você falou
são excelentes para quem está começando. Monge Executivo, acho que é o clássico que todo líder precisa ler. Concordo. E principalmente logo no início. Concordo, logo no início. Encorajo, porque realmente é uma posição em que você se doa muito, mas você recebe muito também. E se a gente tá aqui para fazer a diferença, a gente precisa fazer a diferença, a gente precisa assumir e transformar os ambientes que nós estamos, né? Seja profissional ou pessoal. Muito bom, gostei bastante. Queria te agradecer mais uma vez pela presença, pela paciência, né, de estarmos ali nesse meio tempo e por acreditar no projeto, por você ter vindo, né, passar todo esse vasto conhecimento, experiência, não só corporativa, como mãe, né, esposa. E aqui fica o meu muito obrigado, viu, de coração. E espero que você possa continuar aí tendo essa carreira brilhante, de sucesso. E é isso. Eu que agradeço, Otávio. Te admiro muito seu trabalho, gosto de acompanhar. Você está de parabéns e você influencia muitas pessoas também. Isso é muito legal. Obrigada pelo convite, pela confiança. Obrigado eu. Pessoal, então, meu muito obrigado e até a próxima.